Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa aula de geografia, falando de estrutura etária e todo o processo por gênero. Quando a gente fala em estrutura etária, o que isso quer dizer? Estrutura da população, certo? Os estudos demográficos, ele traz a importância, a reserva demográfica do trabalho que é analisado através dessa estrutura da população. Muitos aspectos relativos formam e compõem essa estrutura demográfica. Entre eles está as faixas etárias, o gênero, cor, origem étnica, atividade econômica, nível de escolaridade, crença religiosa, local de nascimento, etc. Várias análises possíveis de uma população podem ser feitas. Por que essas análises têm que ser feitas? É através dessas análises que ela vai trazer dados que permitem conhecer a realidade socioeconômica de um país. Tem se analisado em nível educacional, em relação entre a questão de natalidade, a produção econômica. Por que vai analisar todos esses dados? Muitas vezes, quando a gente fala numa questão de estrutura, o que é essa estrutura? Estrutura é a base. A forma como a população de um país é estruturada, ela traz a pirâmide separando homens e mulheres. Essa pirâmide ela vai ter uma base, que são as crianças, que é de 0 a 19 anos. Aí tem o meio, que é de 20 a 59. E a ponta da pirâmide, que ela vai ser de 60 em diante. Por que a gente fala dessa estrutura de uma forma direta? Se aumenta a taxa de fecundidade, quando há o predomínio de jovens no país, a gente tem que lembrar que as crianças que estão na base, que é do 0 aos 19 anos, sua maioria não trabalha. Qual é a idade que tem, que é a idade etária que dá essa estrutura, que vai fazer com que isso se desenvolva? Dos 20 aos 59, que é onde vai gerar renda para o país. E dos 60 em diante, também há uma preocupação, porque são as pessoas que vão depender da previdência, que são os aposentados. Então, quando ele fala nessa estrutura, o país ele precisa muito bem conhecer toda essa estrutura, ter a estrutura etária do país é muito importante. Quando ela é analisada, é destinada, né, à interpretação econômica. Porque se eu não tenho mão de obra, eu não vou ter economia. Se eu tenho muita criança, eu não vou gerar economia, porque criança não trabalha. E se eu tenho uma mão de obra muito de idoso, a minha pirâmide ela fica desproporcional, o que vai fazer com que ela quebre o Estado. Se há um predomínio de jovem no país, é muito grande a parcela de criança, já se pode supor que o potencial de produção de mão de obra nacional será afetado, visto que grande número desses habitantes não participará tão cedo do mercado de trabalho. Então, vai faltar o meio, que é dos 20 aos 59. Isso gera prejuízo. Se você tem uma taxa de idosos muito grande, igual antigamente, há um tempo atrás, a perspectiva de vida de um idoso era 60 anos. Aí hoje é de 75 e já tem a tendência de chegar aos 95. O que isso acarreta? Acarreta que boa parte da economia vai para o benefício desses idosos, o que possibilita o país apresentar uma expectativa de idoso muito grande. Quebra a previdência. A previdência pode quebrar esses recursos, né? Porque eles vão ser dependentes de uma previdência pública. As análises de estrutura
etária ou por gênero, ela traz também essa diferença. Gênero, a gente traz a questão homem e mulher, essa diferença grande. Por que que, se a gente for pegar a mulher, pela estrutura etária, ela vive mais do que o homem, como a gente já viu, por N fatores. E hoje, quando a gente fala da mulher, a mulher ela tem todo esse predomínio de todas as áreas que ficam igual ao homem. Porém, o salário dela ainda é menor. A diminuição da proporção da mulher na questão de crianças, na taxa de natalidade, que muda muito de 1960 até 2015, o total da população indica que houve um declínio nessa fecundidade, como a gente viu em algumas aulas atrás. Por quê? Hoje não tem esse predomínio. A mulher hoje, ela prioriza o mercado de trabalho, ela não prioriza ter filho. Mas a mulher ainda ela não consegue igualar essa faixa etária em questão da mesma faixa etária, da mesma profissão, o mesmo salário com o homem, e ainda tem diferença. Então, quando a gente fala nessa pirâmide, eu estou pegando um exemplo agora mais direto, que na apostila de vocês ele traz as formas das pirâmides etárias dos países desenvolvidos e dos subdesenvolvidos. Quando a gente fala no formato da pirâmide dos países desenvolvido, automaticamente a expectativa de vida é bem mais longa do que de um país subdesenvolvido. Por quê? Nos países desenvolvidos, a qualidade de vida é melhor, o investimento na área de saúde é melhor, a questão da infraestrutura é melhor, então tem uma longevidade maior. Nos países subdesenvolvidos, a gente vê isso por meios que a gente chama de meios de afunilado, né? Que são uma alta taxa de mortalidade, um índice de desnutrição que acaba levando à morte. Isso tudo influencia. E agora falando de Brasil, a estrutura da população brasileira, né, diretamente, a pirâmide etária do Brasil, ela representa entre a questão de 1980 e 2015, essa faixa de idade, ela traz a questão de números absolutos. O que é um número de absoluto? Que dispõe essa faixa de 5 em 5 anos. Você vai falar, tá, por que de 5 em 5 anos? Porque antes se vivia até os 60, aí passou aos 65, de 65 foi para 70, e aí sucessivamente foi subindo. Hoje, a perspectiva dessa população, né, relativa adulta, ela vai aumentando. E hoje a tendência é de viver um brasileiro 90, chegando à base de 80 a 85 anos. Sendo que daqui a 10 anos, a perspectiva é para esse brasileiro chegar aos 95 anos. Tá? Então, o envelhecimento da população brasileira, ela deriva principalmente da diminuição da taxa de fecundidade, consequentemente, da menor proporção de crianças e jovens. Outro fator que contribui para isso é o aumento da herança ou expectativa de vida. Isso quer dizer o quê? Que o aumento da proporção de idoso no total da população brasileira vai aumentar. E o aumento ele passa a partir de 1910, quando tem todo um processo de desenvolvimento para esse idoso. Hoje a gente não pega um velhinho deitado na cama, você pega uma terceira idade que viaja, uma terceira idade que vai para bailes, uma terceira idade que faz atividade física. Isso vai fazendo com que se aumente a perspectiva de vida. A estrutura etária do país pode ser vista com a realidade demográfica. Ela traz isso para a gente. E o que é bom, né, que a gente consegue perceber aonde tem. Por exemplo, um país com porcentagem elevada de idoso deverá priorizar o quê? Os termos de investimento nos setores de acúmulo
as necessidades das pessoas mais idosas. Acessibilidade, previdenciário, tudo isso. O envelhecimento da população brasileira nas últimas décadas tem sido apontada com algumas análises como problema demográfico. Por quê? Porque custa para a Previdência. Por que se fala tanto da reforma da Previdência, reforma da Previdência, reforma da Previdência? Porque o Brasil não tem estrutura econômica para suprir esse aumento da população idosa. O elevado número de idosos que ocorre no Brasil nos últimos anos, ele vai fazer com que daqui a algum tempo a Previdência quebre, né? Levando, em outras palavras, levando a um considerado situação de desequilíbrio das contas públicas. Então ele vai ter que tirar de um lugar para pôr no outro, porque os idosos, como no tempo de trabalho eles contribuíram, então nada mais justo do que eles também receberem. E agora a gente mudando um pouquinho de estrutura, falando da estrutura de gênero, a análise de estrutura de gênero numa população ela é importante, principalmente quando o estudo se refere a países com características culturais de família monogâmica. O que isso quer dizer? A possibilidade de união conjugal e a geração de filhos que depende da existência de um relativo equilíbrio, certo? O que isso está fazendo? Uma população por sexo, particularmente nas faixas etárias, tendo algum tipo de união. A estrutura etária por gênero da população brasileira é marcada pela questão da feminização da velhice. A mulher no Brasil se torna mais idosa do que o homem. A expectativa de vida média de uma mulher no Brasil é mais elevada, com a maior parte da incidência de mortes aos homens que provocam as suas mortes de forma violenta. Porque o homem, ele acha que ele é o Superman, ele vai ter acidente de trânsito, suicídio, homicídio, ele vai dar uma de valentão, ele vai arrumar briga. A mulher já não. E o que difere também, que a mulher vive muito mais do que o homem, um dos indicadores é que a mulher, ela faz exames preventivos, né? E ela não espera acontecer, então ela consegue identificar antes. O identificador numérico utilizado para informar se há ou não equilíbrio entre os grupos é a razão de sexo, medida que considera o número do homem existente pela faixa etária. A cada 100 mulheres da mesma faixa de idade, esse valor é dividido, o valor absoluto de homem pelo número absoluto de mulher, o que multiplica o resultado por 100. Quando a gente fala isso, esse indicador que é igual a 100, ele significa que existe um perfeito equilíbrio numérico entre dois grupos, nas faixas de que ocorreu uma mediação. O que é essa mediação? Caso o valor seja maior que 100, haverá um predomínio do grupo masculino. E se o indicador for maior de 100, haverá um predomínio do grupo feminino. Então, sempre tem que ter um equilíbrio entre homem e mulher. É o que eu sempre bato na tecla. A estrutura correta de uma família é pai, mãe, 2 filhos. Porque um substitui o pai, o outro substitui a mãe. Pessoal, a próxima aula a gente vai falar da população brasileira e a imigração e da estrutura étnica, tá bom? Espero que vocês estudem bonitinho, façam todos os exercícios bonitinho para até a próxima aula, até o nosso plantão.